Senhor. João capítulo 5, no verso 1 ao 14, diz assim a palavra: algum tempo depois, Jesus subia a Jerusalém para uma festa dos judeus. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos e mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Disse o paralítico: não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Porquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Mas ele respondeu: o homem que me... Mas ele me respondeu. Então Jesus disse: levanta-te, pega a tua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é te permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a tua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era Jesus, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde o encontrou no templo e disse: olha, você já está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Feche os olhos, vamos orar a Deus. Pai, eu te louvo, Senhor, nesta manhã mais uma vez. Depois daquela noite de ontem, a bênção que foi o Congresso das Mulheres neste lugar. E nesta manhã nós estamos aqui novamente para te adorar, para buscar a tua presença, para ouvir a tua palavra. E mais uma vez eu peço a ti, ó Deus, que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o Deus Espírito Santo nesta manhã venha falar através desta palavra, venha falar exatamente o que cada um precisa ouvir. Meu Deus, eu sou apenas um vaso. Senhor, eu não sei o que tu queres falar com cada pessoa individualmente, mas eu quero me colocar, Deus, à tua disposição, que a palavra que saia, Senhor, da minha boca não seja do meu coração, da minha mente, mas que seja da tua mente, Senhor, e que alcance a vida desta manhã. Essa pessoa que vai ver este vídeo pela internet, eu profetizo nesta manhã que as pessoas que estão aqui, pessoas que vão ver pela internet, vão ser impactadas por essa palavra, e o final de ano será de vitória, o início de ano será de vitória, o diabo será derrotado, a vitória é daquele que crê em o nome de Jesus. Deus, obrigado por tudo que tu vais fazer. Amém e amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eita, muito fraquinho. Deram muito glória ontem, né? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora sim, glória a Deus. Vamos colocar lá no início a palavra. É claro que a igreja, quem congrega, já ouviu muitas vezes a pregação sobre esse paralítico. Mas, como eu digo sempre, se está na Bíblia, é para ser pregado até que Jesus venha. Certamente, nesta manhã, nesse exato momento, em algum lugar na face da terra, algum pregador está pregando esta palavra. E a palavra de Deus, ela se renova. E a palavra, e há mistérios que estão na palavra de Deus. Por mais que a gente ache que já conhece a história, que já pregou sobre a história, há mistérios, há revelações que o Espírito Santo pode trazer para nossas vidas. Então é importante nós ouvirmos muitas vezes as mesmas coisas. Até mesmo porque muitas vezes ouvimos e não obedecemos. Precisamos ouvir de novo. O texto começa falando que Jesus foi a Jerusalém. E era uma festa. Jesus foi para a festa. Algum dia depois subiu Jesus a Jerusalém para uma festa dos judeus. Havia uma festa.
E nós sabemos que uma festa tem algo peculiar. Claro que esta festa que Jesus fez não era uma festa mundana, era uma festa religiosa do judeu. A Bíblia não diz que festa era. Jesus foi lá. E numa festa tem algumas coisas que nós sabemos que acontecem. Primeiro, festa tem alegria. Nem que seja só durante a festa, mas tem alegria. E a do judeu era regada a vinho. Festa tem alegria. Na festa, durante as festas, as pessoas se esquecem dos seus problemas. Elas estão ali festejando. Elas podem até se esquecer dos problemas, só que os problemas continuam. Mas na festa as pessoas se esquecem dos problemas. Então festa é um momento de confraternização. Quem está ali na festa, aparentemente, parece feliz. Ou fica feliz durante a festa. Então havia uma festa. E Jesus foi lá. Só que em Jerusalém também, próximo ao local da festa, havia um lugar onde havia muitas pessoas sofrendo. Nós ouvimos aqui o relato, né? Poxa, que bênção estava ontem aqui o Congresso das Mulheres. Todo mundo feliz, mas tinha uma pessoa ali que está levando uma vida muito difícil. E nós vamos ajudá-la nesse Natal, amém? Vamos ajudar toda a família. A apóstola vai fazer uma lista para nós fazermos uma grande cesta para essa pessoa. Só que você tem que trazer logo. Vai ser, se todo mundo ajudar, nós vamos abençoar essa família. Tem gente que não ajuda, eu já sei que tem gente que não faz nada. Você faz um apelo, a pessoa não faz nada. Você traz um quilo de alimento, a pessoa não traz. Tem gente que não faz nada. Só vem no culto, senta para ouvir a palavra, só para receber. Mas não ajuda em nada. Infelizmente tem gente assim no reino de Deus. Mas nós vamos fazer uma lista para aqueles que querem ajudar. Nós vamos fazer uma lista. Vou pedir para a irmã ver o número das camisetas das crianças. Nós vamos comprar, nós vamos dar coisa velha, mas não traz coisa velha. Se você não pode comprar uma camiseta para as crianças nova, não compra. Mas não vamos dar coisa velha, vamos dar coisa nova para ela. Amém. Vamos dar cesta, vamos fazer uma cesta com frango, com tudo. Amém? Vamos fazer isso. Então quem quiser estar junto, a apóstola vai fazer a lista, nós vamos fazer a arrecadação e vamos dar para a irmã Solange abençoar esta família. Vamos, brinquedo, pergunta para as crianças o que elas querem, brinquedo, a gente dá brinquedo novo, tudo coisa nova, nada usado, tudo coisa nova. Você pode, você faz isso e nós vamos abençoar. Então a pessoa estava aqui, todo mundo alegre, mas ela tinha uma vida de sofrimento. Certamente no momento que aquela pessoa estava aqui, ela esqueceu dos problemas dela. Eu vi ela pulando aí, dançando e tal. A gente jamais podia imaginar que ela estava levando uma vida tão difícil. Por quê? Porque era um momento de alegria. Era um momento de alegria, mas ela estava sofrendo. Ela vive um momento de sofrimento. No momento aqui ela não estava sofrendo. Na festa as pessoas esquecem o sofrimento. Mas próximo do tanque ali havia uma multidão sofrendo. Uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, pessoas doentes, inválidas, estava ali próximo. E há uma pessoa, um personagem dessa história, que eu quero falar um pouco sobre ele, que é o homem que foi curado. Primeiro, a Bíblia diz que era um tanque chamado Betesda, que tem 5 alpendres. Eu vou explicar o que é alpendre. Alpendre, algumas traduções falam pavilhões. Alpendre, da maneira mais simples, que eu puder explicar, é o seguinte: nós chamamos de área. Por exemplo, aqui eu fiz essa área coberta aqui. Digamos que não tivesse aquele muro ali, tivesse só colunas. Isso é um alpendre. É uma área, é uma continuação de uma casa, ou de um prédio, com telhas em cima, ou lajes, sustentada por colunas. Isso é um alpendre. Tinha 5 desses, e ali ficava a multidão de doentes, cego, inválido, esperando que a água se mexesse, acreditando no milagre. Estava ali. E lá tinha um homem. A Bíblia diz que fazia 38 anos que ele estava doente. Ele não estava no tanque há 35 anos. Ele estava doente há 35 anos. Ele ficou paralítico. Primeira coisa que eu aprendo com este homem, Jesus falou que o fato dele estar naquela situação, naquele estado, foi por causa de uma vida de pecado, ou por um pecado
que ele praticava. E essa vida de pecado, esse pecado específico que ele praticava, levou ele a ficar paralítico. Pastor, mas como é que funciona isso? Vou explicar para você. Aqui eu conheci um homem, não vou citar o nome, você também não conhece. E ele, sabe aquela pessoa que se acha o mais esperto do mundo? Ele se achava o mais esperto. Ele tinha várias mulheres. Dava com uma, dava com outra. E se vangloriava. Ele era o tal. Se envolvia com mulheres casadas. E uma época ele se envolveu com uma mulher num bairro aqui. Mulher casada. E o marido da mulher descobriu. E ele foi matar ele. E deu um tiro no rosto dele. Tirou para matar, no rosto. A bala pegou nos olhos, um dos olhos. Do esperto esse. Pegou um dos olhos. E ele perdeu aquele olho. Mas ele não só perdeu o olho, como aquilo trouxe uma consequência que ele passou a ter convulsões. Ele ia caminhando, daqui a pouco ele caía no chão. Caía assim, convulsionando. Ele não tinha mulher, esposa, não tinha, ele andava com uma, andava com outra. Os filhos, ele não cuidava dos filhos, os filhos deixavam ele atirar. E ele andava aí, mendigando. E eu trabalhava na assistente social na época, e ele ia lá. E a assistente social ajudava ele com cesta básica. Várias vezes ele estava na sala assim, e eu sentado, quando eu via ele estava no chão lá, estremecendo, dava convulsão nele. As assistentes sociais conversavam com ele, claro, que ele mentia, contava outra história, e eu conhecia a história dele. Tudo aquilo que estava acontecendo com ele era consequência do quê? De um pecado. Consequência de uma vida de pecado. E ele ficou daquela maneira, ele já morreu. Não tinha nem onde morar. Andava nos albergues, morando no albergue. Ele tinha comércio, perdeu tudo. E você olhava para aquela pessoa que pensa, mas como é que pode? Como é que Deus deixou essa pessoa ficar assim? Não foi Deus, foi consequência da vida de pecado que ele levava. Então esse paralítico, ele ficou paralítico por causa de uma vida de pecado que ele levava. E assim eu poderia dar exemplo de muitas outras pessoas que eu conheço que sofrem por causa da consequência de uma vida de pecado ou de um pecado específico na vida deles. Então traz uma consequência. Primeira coisa que eu aprendi com esse paralítico. Agora a Bíblia diz que ele estava no tanque, ele estava num dos alpendres, e diz que ele estava esperando, porque a Bíblia diz que de vez em quando descia um anjo e agitava as águas. Ninguém via o anjo via as águas agitadas. E aquele que se banhasse na água era curado. Primeiro, alguns dizem que na verdade era um tanque pagão, mas era impossível ser um banco pagão porque estava dentro de Jerusalém. Jamais o sacerdote permitiria algo pagão dentro de Jerusalém. Então, ele ficava ali esperando junto com toda aquela multidão, esperando que o milagre acontecesse na vida dele. Então a Bíblia diz que ele estava esperando deitado. Ele estava esperando deitado por quê? Porque ele era paralítico. A única coisa que ele podia fazer era ficar deitado. Ficar deitado esperando que o milagre acontecesse era a atitude de fé dele. Ele ficava ali deitado esperando. Ele estava esperando. Preste atenção. Quando a gente está esperando algo de Deus, eu quero fazer uma pergunta. Quem está esperando algo de Deus aqui, levante a mão. Quem não está esperando, não levante. Você está esperando algo. Agora a pergunta é: como é que você está esperando? Como é que você está esperando? Eu estou esperando algo de Deus há muito tempo. Mas sabe como é que eu estou esperando? Fazendo a obra de Deus, sendo diligente o máximo possível, sendo fiel a Deus. Eu estou esperando. Não aconteceu ainda o que eu estou esperando, mas o modo como eu estou esperando é fazendo a obra de Deus, sendo fiel com Deus.
fazendo aquilo que Deus me colocou para fazer. É a maneira como eu estou esperando. O paralítico, ele não podia fazer nada, a não ser ficar deitado. Então ele ficava deitado, esperando. Agora tem gente que ora a Deus, pede algo, mas enquanto está esperando, não faz nada. Não é fiel com Deus. A pessoa está esperando melhorar de vida, mas não é dizimista. Não é fiel. Eu estou esperando, mas não. Em que estado você está esperando? Você é fiel? Você é dizimista? Você traz oferta? Quando fazemos campanha, você ajuda? Como é que você está esperando a tua bênção? Eu quero que os meus filhos convertam, eu quero que os meus filhos sejam renovados. Você está esperando isso há muito tempo, mas como você está esperando? Essa é a diferença. Como se está esperando? É como a gente está esperando é que vai determinar o milagre ou a vitória na nossa vida. Como estamos esperando? Eu estou esperando algo de Deus, mas não congrega. Quinta-feira de oração não aparece. Como o apóstolo falou, 8 pessoas orando quinta-feira. Começamos com 25 orando aqui, todas quintas. Mas o que conta não é o início, o que conta não é o fim, não é o meio, o que conta é o fim. O que conta não é como você começou o ano de 2024, vai contar como você está terminando. Como é que você está terminando? Com a mesma euforia, com a mesma atitude que você começou? Essa é a diferença das pessoas. É assim que você olha e analisa a vida espiritual das pessoas. Como estava há 10 meses atrás? Como está hoje? Onde estavam os que vinham orar? Por que não vem mais? Tem algum motivo para não vir orar mais? Não precisa mais? Não precisa mais? 8 pessoas. Na outra tinha 7, tinha 9, eu acho. Onde é que estão as pessoas que estavam esperando, orando, esperando algo de Deus? O que você está fazendo? Esperando o quê? De que maneira você está esperando? O que é mais importante para você do que estar numa quinta-feira de oração junto com a igreja? O que é mais importante para você? Se tem algo mais importante, você não vai receber o que você está esperando. Você não vai receber. Porque é assim que funciona, irmão. Aí você olha aquele homem paralítico. A esperança dele era a água se agitar e ele conseguir tocar naquelas águas. Mas ele era paralítico, mas ele estava esperando. E ele ficou deitado ali, esperando que algo acontecesse. Se você olhar na lógica humana, não ia acontecer nada. Como é que ele ia chegar lá? E sem contar que tinha corrupção. Por quê? Porque os historiadores contam que lá onde ficava o tanque, as pessoas que ficavam mais próximas do tanque, com mais possibilidade de tocar nas águas, os inválidos, cegos, paralíticos, a família pagava para o sacerdote. Pagavam para eles ficar próximo do tanque. Corrupção sempre existiu. Então a família lá, se eu tenho uma pessoa doente da minha família, eu quero que vocês coloquem ele bem perto do tanque. Quanto é para colocar ele dali? Então tinha o privilegiado que ficava ali próximo do tanque. E eu aprendo desse homem o quê? Ele disse para Jesus que ele não tinha ninguém. Ele não tinha ninguém. Ele não tinha quem pagasse para ele ficar lá próximo. Ele não tinha ninguém que ajudasse ele quando a água era agitada. Ele não tinha ninguém. Mas ele estava esperando da forma que ele podia esperar, deitado. Parecia que nada ia acontecer. Era impossível. Na ótica humana, ele recebeu o milagre. Então, para ele, o tanque era um lugar de esperança e também um lugar de frustração, porque ele via os outros receber, ele não. Cada vez que a água era agitada, ele via alguém gritando: estou curado, estou curado, estou curado, e ele continuava deitado, esperando. Cada cura que acontecia, cada milagre,
renovava a esperança dele, mas também a frustração. Ele pensava, isso nunca vai acontecer comigo. Talvez você está esperando algo e você acha que nunca vai acontecer. Mas Deus manda te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, se você esperar, sendo fiel, se você esperar, fazendo o que Deus manda, o Senhor manda te dizer, vai acontecer na tua vida o milagre que você está esperando, porque Deus é Deus dos impossíveis e Ele vê e sabe todas as coisas. Era mais um dia, como todos os outros. Interessante, né, que a Bíblia diz que basta o dia o seu mal. A Bíblia diz que esse homem estava assim há 38 anos. Quer dizer que antes ele não tinha essa enfermidade. Mas houve um dia que algo aconteceu. Ou foi um AVC, ou foi um infarto, ou caiu. Sei lá o que aconteceu, mas ele ficou paralítico. Certamente aquele homem nunca esperava que isso fosse acontecer. Sabe por quê? Porque nós só projetamos coisas boas. Ninguém projeta coisas ruins. Certamente você está projetando o ano de 2025. Você está projetando coisa boa. Vou trocar meu carro, vou comprar um carro, vou arrumar minha casa, vou fazer isso. Todo mundo projeta coisas boas. Ninguém está esperando que algo errado vai acontecer. Ninguém espera isso. Ninguém quer isso. Mas acontece. Esse homem certamente jamais imaginou que ele ia ficar naquele estado. Jamais ele imaginou que ia chegar um dia e que ele não ia poder se mexer. Um dia que ele ia ter que ficar num pavilhão junto com pessoas inválidas, cegas, coxos, paralíticos e esperando um milagre. Jamais ele podia imaginar que aquilo ia acontecer com a vida dele. Esse conhecido meu esperto que levou um tiro no olho, jamais ele podia imaginar que aquilo ia acontecer com ele. Jamais ele podia imaginar que ele ia ficar sem onde morava na rua. Jamais ele ia imaginar que ele ia morrer daquele jeito, como um mendigo, com a vida que ele tinha antes. Jamais ele podia imaginar. Então aconteceu na vida desse homem, mas ele estava esperando da maneira que ele podia ter estado. O que eu quero dizer, irmão, você tem que esperar a bênção fazendo algo, aquilo que você pode. E Deus sabe o que você pode. Deus sabe o que você pode e não está fazendo. Deus sabe. Ou Ele sabe o que você pode e está fazendo. Ele sabe. Era mais um dia na vida do paralítico. E ele está lá, deitado no pavilhão dos doentes. A festa está rolando. O pessoal lá cantando, louvando, na festa do judeu. E Jesus chega. Mas Jesus passa pela festa. E ele vai em direção aos alpendres. E ele vai andando em direção aos 5 alpendres, 5 áreas, e vários cegos e paralíticos. Jesus vai andando. Paralíticos que estão ali, ninguém estava olhando para Jesus. Eles estavam olhando para a água, esperando que a água se agitasse. Eles não podiam perder o momento. Ninguém está olhando para Jesus. Ei, você está olhando para Jesus? Eles não estavam olhando para Jesus. Jesus passou e foi passando. Mas Jesus foi ali com uma missão específica. Ele não foi ali por acaso. Eu fico imaginando lá no céu o Deus Pai dizendo assim, chamando os anjos, e olha lá o que vai acontecer lá no tanque lá de Betesda. E os anjos dizendo, Senhor, não é eu que vou descer lá para agitar? Não, Senhor, deixa eu ir hoje lá agitar as águas, não é eu. E Deus dizendo, não, hoje é diferente. Hoje é o meu filho que vai lá. Hoje quem vai lá é aquele que criou as águas. Hoje quem vai lá é aquele que criou vocês, criou os anjos. Quem vai lá é o Deus, o Senhor, Ele vai lá. Mas Senhor, Ele vai lá por causa de uma
pessoa. Ele foi lá por causa de uma pessoa. Ele passou por cegos, passou por coxos, passou por leprosos, passou por cancerosos, não curou nenhum. Porque ele foi lá por causa de uma pessoa. Mas pastor, o que eu faço para Jesus fazer algo por minha causa? Faz como o paralítico fez. Faz algo enquanto você está esperando. Faz algo enquanto você está esperando. Ele estava esperando da maneira que ele podia. Deitado. E ele está ali. Vinha a frustração, mas ele permanecia. Estava demorando, mas ele permanecia. E ele ficava ali, não saía dali. Não tinha dinheiro para estar lá próximo do trecho, mas ele permanecia. E a Bíblia diz que Jesus foi lá. Foi passando entre os doentes, parou na frente do paralítico. O paralítico está deitado. E a Bíblia diz, presta atenção, olha aqui para mim. A Bíblia diz que Jesus, sabendo que ele estava naquele estado há muito tempo. Jesus não era por causa daquele homem. Jesus sabia que ele estava naquele estado há muito tempo. Que estado, pastor? Ele estava esperando, ele estava fazendo o que ele podia, ele não saía dali, ele era fiel àquilo que ele estava esperando. Irmão, se você quer receber, você tem que esperar fazendo alguma coisa. Você não pode terminar o ano do jeito que você está, porque do jeito que você está, você vai virar o ano mal. Você tem que renovar agora no final. Nós temos o último grupo caseiro, nós temos o último culto de Natal, dia 22. Você tem que estar, é o que vai fazer diferença na tua vida na virada. Você tem que olhar, analisar a tua vida, irmão. Analisa como é que eu estou, como é que eu estava no início do ano, como é que eu estava há 10 meses atrás. Eu congregava, eu participava, eu dava dízimo, eu dava oferta, eu era fiel. Olha como é que você está hoje. Analisa. Eu faço isso com a minha vida sempre. Eu faço isso com a minha vida sempre. Faz 42 anos que eu sirvo ao Senhor, pregando a palavra de Deus. Por acaso não. Porque eu sei ficar esperando. Eu fico esperando, fazendo o quê? A obra de Deus. Fazendo o quê? Sendo fiel. Fazendo o que tem que se fazer. Meu irmão, olha para o chão aí, olha para o chão, por favor, olha para o chão. Todo, olha para o chão, por favor, olha para o chão. Não está limpo? Não está limpo, mas está limpo. Tivemos uma festa aqui ontem. Graças a Deus os irmãos ajudaram a tirar as mesas e tal. Mas estava tudo sujo. Tínhamos culto agora de manhã. Você gostaria de chegar aqui? Está cheio de copo pelo chão, papel pelo chão. Não. Tem que estar limpo. Quem é que tem que fazer isso? Eu! E eu apóstolo. Quando você estava indo para casa, eu estava lavando o chão da igreja. Com tristeza? Não. Por quê? Porque eu estou esperando algo de Deus. E quando a gente está esperando, a gente tem que esperar fazendo a obra de Deus. Eu digo para você, abre teus olhos, acorda, desperta, porque Deus tem algo preparado para você. Volta ao primeiro amor e Deus vai te abençoar muito. Aí lá veio, limpei o banheiro, a porta ficou ali limpando aquele, como é o nome daquilo? Aquela coisa ali que tinha as comidas, lavando tudo, limpando tudo, tá? Limpando tudo. Era 1h da madrugada, eu fui meditar na palavra. Depois que eu arrumei aqui, botei as cadeiras, tudo. 1h da madrugada, sentei lá na sala e digo, vou meditar na palavra. Eu que não meditou na palavra antes, mas vou deixar a igreja suja. Está entendendo? Não esperar fazendo. Espera fazendo.
Espera sendo fiel. Você tem que terminar o ano melhor do que como você começou. Eu estava olhando aqui o louvor. Viu como tem gente que não está mais aqui? Viu? Começaram bem, inteiros. Eu não estou mais aqui. Terminaram o ano como? Como vão virar o ano? São exemplo de quê? De quem não venceu as lutas, de quem não perseverou, de quem não soube esperar fazendo. Espera fazendo, irmão. Ah, pastor, mas eu queria. Aqui o Mateus tocando bateria aqui. É o sonho dele. Mas ele está esperando as oportunidades. Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece o desejo do coração do Mateus. Aí o Joel, nosso baterista, veio, olha, domingo eu vou estar de serviço. Me colocaram na escala, ele é motorista. Aí sobrou para quem? Mateus. Ele sempre quer tocar no domingo. E tem que querer mesmo. Pronto, é Mateus tocando. Por quê? Ele está esperando fazer. Enquanto ele não toca a bateria, ele está esperando, ó. Fazendo. Está entendendo, irmão? Ele quer tocar bateria. Ele quer ser baterista. Mas enquanto ele não é o baterista oficial, ele está fazendo, Aleluia. Entenda que o Espírito Santo está falando, irmão. Feche teus olhos em nome de Jesus. Como você está esperando? Como está o seu estado no final do ano? É isso que conta. Jesus sabia o estado daquele homem. Jesus estava vendo o estado dele. E Jesus chega para ele, passa com todos os outros e para na frente dele. Jesus foi lá por causa dele. Ele não sabia quem era Jesus. Jesus perguntou para ele: tu queres ser curado? Perguntou para ele. Ele disse: olha, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Ele disse: eu não tenho ninguém. Talvez você está aqui nesta manhã e você acha assim: eu não tenho ninguém. Eu estou nesse estado que eu não tenho ninguém. Eu quero dizer para você: você tem alguém mais chegado que o irmão, que se você se agarrar com esse alguém, o milagre vai acontecer na tua vida. Aquele homem achava que não tinha ninguém, mas o Deus Criador de todas as coisas foi lá só por causa dele. Eu profetizo nesta manhã que o final de ano na tua vida será abençoado. Eu profetizo nesta manhã que aquilo que você está esperando vai acontecer, porque o nosso Deus não mudou e ele fez, sabe, todas as coisas. Jesus parou. Quer ser curado? Ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, outro já chegou. Já tentei muitas vezes, Jesus, mas eu não consigo chegar lá primeiro. Jesus, eu estou aqui no último alpendre. Eu não tenho dinheiro para pagar, para ficar lá na frente. Eu não tenho ninguém que pague para mim ficar lá na frente. Eu quero dizer, o Espírito Santo está mandando te dizer: você que acha que está no fim da fila, Jesus está olhando para você. Ele vai te tirar do fim da fila e vai te colocar no início da fila, porque Ele é Deus que faz o milagre acontecer. Você que acha que não é ninguém, que não é nada, que não te valorizam, sabe? Jesus está olhando para você e Ele vai te tirar do fim da fila e vai te colocar na frente para que o nome dele seja glorificado. E aí o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Aí Jesus olha para ele e diz: pega a tua cama, levanta
Sabe quando a gente ouve isso? É um mistério. Primeiro que ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Que depois perguntaram para ele quem é que curou ele, ele não sabia. Ele foi um homem que disse: levanta e anda. Só que quando ele ouviu aquela voz, aí é um mistério. A voz de Deus, quando fala conosco, ela é inconfundível. A voz de Deus, quando fala, te leva a obedecer. Quando é a voz de Deus, porque quando é a voz de Deus não tem dúvida, não vem dúvida na nossa mente. Quando é a voz de Deus, quando não é a voz do homem, quando não é a voz do mundo, quando é a voz de Deus, não tem dúvida. A Bíblia diz que tempos atrás Deus ordenou uma viúva que não tinha mais nada em casa, a não ser um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Deus ordenou para ela que ela alimentasse o profeta. Deus falou com ela. E quando Deus falou, aquilo foi inconfundível. E ela deu o último que ela tinha. E ela recebeu um milagre. Como você não dá nada, irmão, para o reino. Você não dá nada, você fecha a mão para o reino. Você fecha a mão para o reino. Quando você fecha a mão para o reino, você está fechando a mão para Deus. Quando você pega o teu salário e gasta o que é de Deus, não tem justificativa. Não tem, não adianta dizer para o pastor: é porque eu tive que comprar isso, eu tive que ajudar o fulano. Ajuda com o que é teu, não com o que é de Deus, porque o que é de Deus é para o reino. Não tem justificativa. Ah, mas Deus entende? Claro que entende que você é infiel. Claro que Ele entende. Aí você fica esperando e não recebe o milagre. Anos esperando o milagre e não acontece, porque você está esperando da forma errada. Saqueando o reino, roubando de Deus. É duro, mas é o que a Bíblia diz, e é. E eu, como pastor, sei que é. Porque eu poderia fazer muito mais se você fosse fiel. Poderíamos ajudar muito mais pessoas se você desse o que é de Deus no reino. Poderíamos ajudar muito mais pessoas. Poderia, com o teu dízimo, ir lá na loja, comprar calçados para essa mulher que não tem, comprar calçado para os filhos dela que não tem, mas você só pensa no teu, você só pensa em você está esperando dessa maneira. Como é que o milagre vai acontecer na tua vida? Não tem como. Você está esperando da forma errada. Esperando da forma errada, irmão. Quantos anos você está esperando? Em que estado? O paralítico fez o que ele podia, ficar deitado, ele ficava ali, na cama dele ali. Acontecia o que acontecia. Fosse curado quem fosse, mas ele ficava ali. É a única coisa que ele podia fazer. E Jesus está vendo. Deus está vendo. Chegou um dia que o pai disse: filho, vai lá, tira ele daquele tanque lá. Ali não é o lugar dele. Ele está esperando a todo tempo. Com atitude, vai lá e tira ele de lá. Jesus quer tirar você desse tanque que você vive, irmão. Jesus quer tirar você desse tanque. Mas Ele olha o teu estado, o que você está fazendo, como você está esperando. E Jesus olha para ele e diz: pega o teu leito, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele pegou o leito. Aquela voz, aquela ordem gerou um milagre. Quando você crê, a ordem que você dá, em nome de Jesus, nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez e até maior. Estamos fazendo a campanha do sal consagrado. Está aqui o sal. Está aqui. Se você tiver fé, acreditar, e você lançar uma palavra, vai acontecer. Não palavra para o mal, porque é consagrado para o bem. Se você lançar, vai acontecer. Está entendendo? Jesus disse: levanta e anda. Ele levantou, pegou o leito e saiu do Pedro. Eu fico imaginando os outros coxos
paralíticos, doentes, olhando. Ué, eu não vi a água ser agitada. Ei, você viu a água ser agitada? Será que o anjo desceu e não agitou as águas? Porque, olha lá, ó, aquele lá era paralítico, eu conheço ele, está aqui há tempo, deitado numa cama, lá ele lá, indo embora com a cama no ombro, lá caminhando lá, o milagre aconteceu na vida dele. O que houve? O anjo não veio? Talvez alguém disse, o anjo não veio, mas o Criador dos anjos veio. A água não foi agitada, mas o que criou as águas entrou aqui e curou ele. Eu quero dizer para você, o Criador dos céus e da terra pode te curar, pode restaurar a tua vida, pode restaurar a tua família, pode restaurar a tua vida espiritual, e é o desejo do coração dele. E aí a gente aprende coisas com esse homem. Aonde é que Jesus encontrou ele depois? Às vezes a pessoa recebe a bênção, Jesus vai encontrar eles em outros lugares. A vez que Jesus encontrou ele onde? Mais tarde Jesus encontrou aonde? Aonde? No templo. Ele nunca tinha entrado no templo. Ele não podia entrar. Inválido, coxo, cego, paralítico, não podia entrar no templo. Mas agora ele entrou no templo. Foi adorar a Deus. E Jesus encontrou ele lá. Jesus chega perto dele. Ele não sabe quem é aquele homem que está chegando perto dele. Ele não sabia que era Jesus. Mas Jesus diz algo para ele. Jesus olha, aí ele entendeu quem era. Olha, você já está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. Aqui Jesus revela que tudo que aconteceu com ele foi por causa de uma vida de pecado, ou um pecado específico que levou ele à paralisia. Jesus diz, olha, já está curado. Não volte a pecar, para que não te suceda coisa pior. Está entendendo? Quando a gente está no reino e abandona o reino, a pessoa só vai para pior. Não tem como ir para melhor. Só vai para pior. Não peque mais. Já está curado, não peque mais. Para que não te suceda coisa pior. O que ele está dizendo, olha, tu foi curado, recebeu milagre. Muda de vida agora. Abandona essa vida de pecado. Vive para Deus. Jesus está dizendo ele. Então você começa a ver o caráter deste homem, você começa a entender por que ele recebeu a bênção no meio de centenas e centenas de pessoas que também estavam esperando o milagre. O que fez a diferença? Como ele estava esperando. Ele estava fazendo o que ele podia. O que fez a diferença? A perseverança dele, mesmo em meio à circunstância. Nós cantamos um cântico aqui que fala da circunstância, vamos adorar mesmo da circunstância, não sei o quê. Agora, muitas vezes a pessoa canta, mas na hora que a circunstância difícil vem, como é que a pessoa reage? Ele ficou ali, crendo contra a esperança. Irmão, você tem que crer contra a esperança. Abraão creu contra a esperança. Ele esperava, ele pensava, pô, mas isso aí não tem como acontecer. Eu vou ser pai, eu sou velho, minha mulher é velha, é estéril ainda, mulher, não tem como. Mas mesmo assim ele creu contra a esperança. Eu quero dizer para você, mesmo aquilo que parece impossível, difícil, se você crê contra a esperança, Deus vai te abençoar. Esse homem creu contra a esperança. Não tinha como ele chegar no tanque primeiro. Ele estava lá no final, paralítico, sendo a cama. Não tinha como ele chegar lá. Mas ele creu contra a esperança. Eu não sei o que passava na mente daquele homem, mas certamente dizia, eu não vou sair daqui. Porque aqui os milagres acontecem, eu não vou sair daqui. Irmão, permanece onde o milagre acontece. Não sai de onde você é abençoado. Não faça besteira com a tua vida. Mas ele ficou ali. Ele viu outro sendo curado, mas ele ficou ali. Ele viu outro sendo curado, mas ele ficou ali. Crendo contra a esperança.
podia acontecer, mas ele ficou ali. E Jesus vendo aquilo tudo, vendo ele esperando com aquela atitude, Jesus, eu vou lá. Ele não pode ir, mas eu posso ir até ele. Ele não pode, mas eu posso. Jesus foi lá. Só por causa dele. Eu fico imaginando os anjos no céu vendo aquilo. O anjo que descia quando recebia a ordem para agitar a água, vendo Jesus caminhando lá. Os anjos perguntando para o povo: onde é que ele vai? Olha lá, ele passou lá por um cego, por que ele não curou? Olha lá, ele passou lá por aquele que é canceroso, por que ele não curou? Olha lá, ele passou pelo outro lá, aquele lá paralítico, por que ele não curou? Onde é que ele está indo? Ele já passou um pavilhão, já passou o segundo, ele já passou o terceiro, já passou o quarto, não curou ninguém, só tem mais um pavilhão. Onde é que ele vai? E os anjos olhando. Daqui a pouco os anjos veem ele parar na frente do paralítico. E os anjos começam a entender o que ele foi fazer lá. Quem é que ele foi lá encontrar? Quem é que ele foi lá fazer o milagre? Ele foi lá só por causa daquele paralítico. O paralítico, ele provocou o milagre. O milagre ele é provocado. Milagre ele é provocado. Tem que provocar o milagre. Como? Com a tua atitude. Esperando contra a esperança. Sabe, se aquilo que você está crendo parece impossível, é para você que é impossível. É para mim que é impossível. Para Deus não. Para Deus não. Você não imagina quantas orações eu estou esperando aqui no Manancial de Milagre. Mas estou esperando como? Fazendo a obra. Estou esperando, fazendo a obra. E Deus está vendo. Aqui não está vendo? Vai chegar um dia que ele vai dizer: tá bom, Silmar, tá bom, chega, tá? Eu sei que tu está esperando por isso, então tá, receba. Vai chegar esse dia. Glória a Deus. Você crê nisso? Então levante a tua mão direita para cá. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo nesta manhã que aquilo que você está esperando, mesmo que pareça impossível para você, eu digo que para Deus não é. Eu profetizo que nesta manhã a bênção vai ser liberada sobre a tua vida. E aquilo que parece impossível vai acontecer. Vai acontecer o impossível. Aquilo que você não pode fazer. Você que está vendo pela internet, aquilo que é impossível para você, o Senhor manda te dizer: vai acontecer nesse final de ano. Tua vida vai ser transformada. Você vai pegar esta cama, você vai pegar esse problema, vai colocar nos ombros e vai sair caminhando. E as pessoas vão te ver e vão dizer o que aconteceu, quem curou, quem fez o milagre. E você vai dizer: foi Jesus de Nazaré, foi Jesus. Eu fui oraram por mim na igreja Manancial de Milagre. Eu criei e Jesus fez um milagre na minha vida. Bate palma para o Senhor. Esperar fazendo. Esse é o mistério. Não sai do lugar da bênção. Não sai do lugar. Se ele tivesse ido embora, se ele tivesse dito assim: esperei muito nesse. Não tem como chegar lá mesmo, pedir para alguém me tirar daqui, vou para casa. Ele ia perder a maior bênção da vida dele. Ele ia perder a maior bênção da vida dele. Espera no Senhor, fazendo o que Deus mandou fazer. Não perca teu milagre. Mas pastor, eu fui no médico, os exames estão aqui, pastor. Eu tenho câncer, eu tenho tumor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não importa, irmão, para Deus não há impossível. É impossível para os homens. Ninguém podia levantar esse homem da cama, mas Jesus foi lá e disse: levanta e anda. Se ele disser para o teu corpo, câncer sai desse corpo. Se ele disser para o tumor sai desse corpo. Se ele disser para a coluna se endireita, vai acontecer. Se ele disser para os teus olhos, enxergue, vai acontecer. Que nada resiste à ordem de Jesus. Nada pode resistir à ordenança de Jesus. Nada. Creia contra a esperança. Creia na profecia. Creia nos profetas.
Jesus disse: creia nos meus profetas. Creia no profeta. Que se você não faz isso, não tem bênção. Você tem que acreditar. Sai desse estado que você está. Começa a fazer algo. Começa a fazer algo no reino. Olha, na minha está conosco aqui há quanto? Quase 2 meses. A Naminha há muitos anos. Sabe o que ela disse? Pastor, eu quero servir. Dá uma vaga para mim na porta, aí na portaria. Está no reino, irmão, não se pede currículo, sabia? É o único lugar que não pede currículo para você servir. Basta você querer. Ninguém vai perguntar quantos anos tu tem de crente. Já batizou? Fala em línguas? Ninguém vai perguntar isso. Quer servir? Amém! Lugar para servir o que mais tem no reino. Hoje a Naminha estreou na portaria ali. Botou ali o crachá. É o crachá mais abençoado que existe, irmão. É mais abençoado que qualquer diploma deste mundo. É quando você está servindo a Deus. Por quê? Porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida quando você serve a Deus. Tem vaga nessa empresa, irmão. Ei, você que está assistindo, tem vaga na empresa de Jesus para você. Não precisa ter carteira, não precisa ter identidade, não precisa CPF, não precisa nada disso. Tem vaga para você servir. Fazer a coisa mais digna que um homem pode fazer: servir a Deus. Fazer aquilo pelo que você foi criado. Você foi criado para servir a Deus. Amém? Diga glória a Deus. Fica em pé em nome do Senhor Jesus. Sábado grande, domingo grande, culto aqui, o culto de Natal. Amém? Grande bênção, as crianças vão apresentar, vai ser assim, bênção de Deus. Você que está vendo esse vídeo, venha nos visitar na Igreja Manancial de Milagre, venha receber a bênção neste lugar, será sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. Glória a Deus. Você ouviu a palavra de Deus, e certamente o Espírito Santo falou com você. Agora é o momento de você dar uma resposta para Deus daquilo que Ele falou com você. É o momento que Deus espera a tua resposta. Jesus sempre espera uma resposta. Ele perguntou o paralítico: queres ser curado? E ele esperou uma resposta. E o paralítico deu a resposta. Então Deus espera a resposta do que Ele falou contigo nesta manhã. Feche os olhos em nome de Jesus e fala com eles. É o momento de você falar com Deus. E o Santo falou comigo.
Você pode sair do lugar e vai levar o salmo. Tu és a fonte